Olá, meus queridos, sejam todos, como sempre, muito bem-vindos. Eu sou o professor Roberto Ávila e vamos dar continuidade à nossa revisão de conteúdos com o objetivo do exame de qualificação da UERJ. Hoje nós vamos trabalhar o problema número 6. Acompanhem o enunciado para que possamos desenvolver, sugerir uma resolução bem legal para vocês. Vamos lá? Muito bem. Em certa loja, há 6 vendedores que, em média, atendem 40 clientes por dia. 6 vendedores que, em média, atendem 40 clientes por dia. Com o objetivo de melhorar os serviços prestados, foi feito um estudo que mostrou que, para cada vendedor contratado a mais, devido à limitação do espaço físico e dos recursos, a média diária de atendimento de clientes por vendedor diminuiria em 2 unidades. Quer dizer, cada um novo funcionário, cada um novo vendedor contratado faria com que houvesse a diminuição de 2 atendimentos por aquele vendedor. Tá tranquilo? Assim sendo, para atender diariamente o maior número possível de clientes, deveriam ser contratados mais N funcionários, além dos 6 que já existiam, mais N funcionários. O número N é múltiplo de, então nós queremos determinar nessa questão, meus queridos, a quantidade de funcionários que devem ser contratados, vendedores que devem ser contratados, para que o número de clientes atendidos fosse o maior possível. Tranquilo? Então vamos observar a nossa situação inicial. Então, vamos relacionar o número de vendedores com o número, em média, o número de clientes atendidos por vendedor. Tá? Então, o número de vendedores e o número, em média, o número de clientes que cada um deles atende. Então, na situação inicial, nós tínhamos 6 vendedores. Então, número de vendedores inicial, 6. E cada um desses 6 vendedores atendia, em média, por dia, 40 clientes. Essa era a situação inicial. Quer dizer, qual é o total de clientes atendidos, em média, por dia, por essa empresa? Bom, são 6 vendedores. Se cada um atende, em média, 40 clientes, o total de clientes atendidos, em média, por dia, vai ser 60, 6 vezes 40, ou seja, são 240. Então, essa empresa, essa loja, atende em média por dia 240 clientes, porque são 6 vendedores e cada um atende em média 40 clientes por dia. Então, o produto vai nos dar o total de atendimento diário em média. Tá legal? Tranquilo? Muito bem. Só que está dizendo na questão que deseja-se aumentar a eficiência, aumentar a quantidade de vendedores para que o número de clientes atendidos aumente também. Só que tem um detalhe, devido ao problema de espaço, você não pode colocar muita gente que não tem muito espaço. Então está dizendo que a cada então se você aumentar um vendedor, a quantidade de clientes que ele vai atender, em média, vai diminuir de 2 unidades. Então, se você colocar mais um vendedor, ele vai atender, em média, menos 2 clientes. Se você colocar 2 vendedores, cada um deles vai atender, em média, menos 4. Então, cada um, aqui, diminui 2. Aumenta 1, diminui 2. Quer dizer, esta quantidade, essa diminuição, ela é sempre o dobro do aumento. Aumentou 1, diminui em 2. Aumentou 2, diminui em 4. Aumentou 5, diminui em 10.
Então, se você aumentar N, você colocar mais N vendedores, a quantidade de atendimentos por vendedor em média passa a ser o quê? Menos 2N. Tá legal? Essa é a grande sacada da questão. É você identificar que a diminuição, a quantidade de clientes atendido por dia diminui do dobro do aumento do número de vendedores. Tá claro? Então, a situação inicial era essa. Nós tínhamos 6 vendedores que atendiam em média diariamente 40 clientes. Agora, chegaram mais N vendedores. Então, ficaram 6 mais N vendedores. E cada um desses 6 mais N vendedores vai atender em média quantos clientes? 40 menos 2N. Tá legal? Tranquilo? E aí, queridos, qual vai ser então uma maneira de eu calcular o número total de atendimentos dessa loja, né, em média, por dia? É só pegar o número de vendedores vezes o número de clientes que cada um deles atende por dia. Naquela situação inicial, havia 6 vendedores que atendiam em média 40 clientes por dia. Total de atendimento diário em média, 6 vezes 40. Agora, a quantidade de vendedores aumentou. Teremos 6 mais N vendedores. E cada um deles vai atender em média 40 menos 2N clientes. Como é que eu vou saber então o total de atendimentos? Vai ser quantidade de vendedores vezes a quantidade de atendimento diário que cada um deles vai prestar. Tranquilo? Então nós vamos dizer que o total de atendimentos vai ser igual ao número de vendedores multiplicado pelo número de clientes que cada um deles atende em média por dia. Tá tranquilo? Então eu quero saber o valor de N, quer dizer, esse N é quantos vendedores a mais serão contratados. Então eu quero saber o valor de N para o qual o número de atendimentos seja o maior possível. Vamos então, queridos, aplicar aqui a distributividade para identificar essa funçãozinha que nos dá o atendimento, né? Vamos calcular esse atendimento, o número de atendimento diário, utilizando o N, em função do N. Então, aplicando a distributiva, chuveirinho, né? Vai ficar 240 menos 12N mais 40N menos 2 vezes N ao quadrado. Tá certinho? Tá tranquilo até aí? Muito bem. Então vamos dividir aqui o nosso quadrinho com calma. E aí, queridos, tranquilo? Tá dando para entender? Tá fácil? Tá bom? Muito bem. Então, vamos arrumar essa funçãozinha aqui, né? Vamos trazer esse N ao quadrado para cá. Então, o número de atendimentos vai ser igual a menos 2N ao quadrado, menos 12N com mais 40N, dá mais 28N, mais 240. Notem que esta é uma função do segundo grau, é uma função quadrática. Só para lembrar, né, qual é o gráfico que representa esta função? É uma parábola. E essa parábola tem a concavidade, a sua abertura, voltada para cima ou para baixo. De que depende a concavidade da parábola? Depende do A. E o que é o A? É o coeficiente do termo de maior grau. No caso aqui, é o coeficiente do N2, que é menos 2, é negativo. Tá tranquilo? E se é negativo, indica que a concavidade dessa parábola está voltada para baixo. Então, essa parábola está assim, ó, com a concavidade voltada para baixo. E assim sendo, se a concavidade está voltada para baixo, esta parábola, esta função, né, o gráfico representativo dessa função, tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Tem um ponto mais alto ou tem um ponto mais baixo? Tem um ponto mais alto. Então tem o máximo, que é o nosso vértice. Tranquilo?
E aí, meus queridos, o problema cita exatamente isso. Qual é o valor do N para que o número de atendimento diário seja o maior possível, seja máximo. Gente, função do segundo grau, falou em máximo, falou em mínimo, certamente que o problema está se referindo ao vértice. Agora, atenção, que aqui tem uma pegadinha. Muita gente se enrola, né, e tem uma dificuldade grande, eu vejo muito isso, uma dificuldade grande em descobrir o que o problema está pedindo. Será que ele está pedindo a abscissa do vértice, o x do vértice, ou a ordenada do vértice, o y do vértice? Vamos lembrar as duas fórmulas? Então, as coordenadas do vértice... Me ajuda aí. Como é que a gente calcula o x do vértice? Quem é que lembra a fórmula? Isso, menos b sobre 2a. E qual é o y? Qual é a ordenada do vértice? Não pode deixar de saber, isso é importante. Isso, menos delta. O delta é o discriminante, né? O V2 menos 4ac sobre 4a. Este é o x do vértice, esse é o y do vértice. E o nosso problema, eu vou ter que calcular o x do vértice ou o y do vértice? Atenção. Isso você tem que fazer uma análise com cuidado. Nesta nossa função, não tem nem x nem y. Eu usei letra N e A. Cabe a você olhar agora e identificar. Queridos, quem é que está fazendo o papel de x aqui? É o A ou é o N? Quem é que está fazendo o papel de x? É o A ou o N? Obviamente que é o N, que é o x ao quadrado, né? Então esse N, o que é o N? É o número de vendedores que serão contratados. É o que nós queremos saber. Então, o nosso x é o N. É como se fosse 2x2, menos 2x2, 28x, né? Mais 240. E quem é que está fazendo o papel do y? O y é como se fosse o A. É o número total de atendimentos. Então, o y é o A e o x é o N. Visto isso, dá uma lida na questão. O que o problema está pedindo? Está pedindo qual o valor do N para que o número de atendimento seja o maior possível. Então ele quer saber o valor do N. E nessa função, meus queridos, o N é o valor de quê? É o valor do X. Então eu quero saber o X do vértice. Atenção, cuidado. É muito comum o aluno, o candidato, ter logo do Y do vértice. Cuidado, o problema vai dizer para você. Ele vai te dar uma dica, cabe a você interpretar. Se, por exemplo, o problema perguntasse assim: qual é o número de atendimentos máximos diários nessa loja? Bom, se ele quiser saber o atendimento máximo, o atendimento é o Y. Y máximo seria o Y do vértice. Então, se ele quisesse o atendimento, que é o Y do vértice. Como ele quer o número de vendedores contratados N, que é o X do vértice. Então, fica fácil desde que você se ligue nessa observação. Tranquilo? Então, nós queremos saber, o N que nós queremos saber vai ser o X do vértice, que é o menos B sobre 2A. Então, fica menos o B. A, B, C, né? O B é 28, sobre 2 vezes o A, que é menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, 28 dividido por 4, 7, menos com menos dá mais. 7. Tranquilo? Então, 7 é o valor do N, é o que nós queremos saber. Tá? Então, para que o número de atendimentos seja máximo, devem ser contratados 7 funcionários. Então, N é igual a 7. E aí, meus queridos, a resposta é a letra C. Né? Está perguntando, o N é o múltiplo de letra C, é o múltiplo de 7. E aí, tá tranquilo? A parte de funções é muito interessante dentro do exame do Enem, dentro do exame da PUC, dentro do exame da UERJ. Né? É importante, eu estou dando uma palhinha aqui na função do segundo grau, na função quadrática, é importante também que vocês deem uma atenção na função afim, a função polinomial
do primeiro grau, como é que constrói o gráfico. Nós temos aí, fizemos uma live sobre função afim, né? Tá lá no YouTube, não deixe de acessar, tá bem legal, tem muita coisa interessante, pode ser útil no seu estudo aí para o UERJ. Tranquilo? Estamos juntos, tá? Estamos juntos no seu sucesso. E todos com Deus, um forte abraço, tamo junto. Valeu!